Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Segunda-feira, 5 de outubro de 2020, este é o Segunda Chamada. Eu sou Antônio Tabet e aqui ao meu lado, apenas virtualmente, está minha amiga e sócia Mara Luque. Hoje a gente recebe o rei do conservadorismo malemolente, o liberal até demais, Carlos Andreasa. E tem gente com credenciais acadêmicas de peso, 2 PhDs, a economista Mônica De Bolle e o advogado e professor Tiago Amparo. Nós levantamos a capivara do ministro Ricardo Salles. Vamos dar a ficha completa dele, mas só para quem é membro do My News. Quer saber os segredos bem guardados do ministro? Clica no retângulo azul e se cadastra como membro. No programa de hoje, Donald Trump doente, o novo ministro do STF, as promessas de Paulo Guedes e o direito do atleta de se manifestar politicamente. Ah, tem também o pau de pau. Quer saber o que é isso? Fica com a gente depois da vinheta. Roda aí, Bia. Donald Trump está ótimo. Donald Trump está nas últimas. Donald Trump está mais ou menos. Olha, tudo mentira. O Donald Trump nem está doente. Desde que o presidente americano foi diagnosticado com Covid, começou uma guerra de informações. Nem o núcleo próximo se entende. A Casa Branca chegou a soltar um comunicado que dizia que o Trump estava bem, com sintomas leves, mas ele foi levado de helicóptero ao hospital e logo começaram a circular rumores de que ele não estava tão bem assim. No sábado, ele publicou um vídeo que aparecia com um tom mais pálido de laranja e dizia estar bem. No domingo, deu uma volta de carro. Até o horário da nossa gravação, o Trump ainda estava no hospital. Isso tudo a menos de um mês das eleições americanas. As pesquisas mostram o Joe Biden na frente essa semana. O Trump até faria viagens importantes a estados que podem garantir uma vitória. Mônica, você que mora em Washington, a Covid do Trump pode atrapalhar os planos da reeleição ou será que vai ter um efeito similar à facada do Bolsonaro? Bom, é um prazer para mim estar aqui com todos vocês, é um prazer enorme, agradeço o convite. E começando aí pelo Trump, eu estou em Washington, né? Então aqui só se respira essa história do Trump sem parar, desde o anúncio na sexta-feira de madrugada, né? Quando saiu a notícia de que ele estava infectado. Tem havido, assim, eu tenho visto muitos paralelos no Brasil com a situação de 2018, com as eleições, com a facada do Bolsonaro, mas tem várias coisas, assim, vários fatores que tornam as eleições aqui totalmente distintas das eleições no Brasil em 2018. A começar que o Trump é um presidente em campanha para a reeleição. Não é um presidente em campanha para a eleição como ele foi em 2016 e como foi o Bolsonaro em 2018. Então, isso faz uma diferença grande, porque, afinal de contas, ele está defendendo um mandato já de 4 anos e essas eleições, tipicamente, elas não... Essa, em particular, sendo o Trump a figura controvertida que ele essa eleição sempre seria e está sendo um referendo a respeito do Trump e do que ele fez durante esse tempo, principalmente em relação à condução da pandemia, a gestão e a condução da pandemia de Covid aqui. Aqui nos Estados Unidos a situação ainda está bem descontrolada, vocês devem estar acompanhando que em Nova York o número de casos já voltou a subir, lá eles estão com protocolos assim muito bem desenhados, mas já tiveram que fechar diversos bairros estão entrando em lockdown. Outras partes do país, os casos ainda continuam a subir, então a situação aqui ainda é de uma epidemia descontrolada. Tem mais de 200 mil mortes desde que a epidemia estourou por aqui. E, de novo, tudo ainda meio sem controle. E uma das coisas que estava realmente pesando sobre o Trump nessa campanha era justamente a má condução, a má gestão da pandemia, todo o negacionismo desde o princípio, todas as tentativas de dizer que não tem nada, isso não é nada, isso é... Ele não chegou a falar em gripezinha,
mas quase que chegou nesse ponto, e o tempo inteiro dizendo que não precisa usar máscara. Teve embates com governadores que tentaram ter uma postura mais de acordo com o que a ciência estava indicando ser necessário e tal. E ele tentou, durante antes de se infectar, ele tentou claramente desviar as atenções da gestão da pandemia para outras questões. Então, ele estava tentando desviar as atenções para outras coisas, para a economia, para, enfim, outras coisas que ele coloca como tendo sido de grande sucesso no governo dele. Só que agora, com o Covid, hospitalizado, e nessa situação em que a gente nem tem informações direito sobre qual é a real situação de saúde dele, a pandemia, não tem mais como a campanha tirar a pandemia de foco. Até porque uma das pessoas que foi infectada junto com ele foi o próprio diretor de campanha, o próprio diretor da campanha do Trump, que está infectado, está em quarentena. Então, no geral, a situação aqui é extremamente confusa. Tudo que está acontecendo não ajuda o Trump. Haja visto que as pesquisas de opinião todas têm mostrado, principalmente desde o debate. Agora a gente não tem nenhuma depois do anúncio, tem alguns indícios, mas não tem nenhuma pesquisa de fôlego depois do anúncio da infecção dele pelo Covid. Mas tudo indica que a diferença, a discrepância entre ele e o Biden, que já havia aumentado depois do debate, tende a aumentar. A dúvida é o que acontece nesses estados que são considerados os estados fundamentais aí, porque, de novo, as eleições aqui são por colégio eleitoral, não são eleições diretas, né? Lembra quando a gente assistia filme na sessão da tarde e aparecia assim, versão brasileira AIC São Paulo, versão brasileira Alamo, versão brasileira Cinevídeo? Você falando do Trump aí, a gente parece que está vendo um filme dublado aqui, né? É o original e o dublado aqui, é o mesmo modus operandi. E ao que tudo indica, o Donald Trump não foi medicado com o santo remédio do Bolsonaro, né? A cloroquina. Andreasa, como é que isso bate aqui nos chloroquiners do Planalto? Beth, a minha impressão é de que se finge não estar vendo o que ocorre, né? O que é muito comum. No caso específico do Donald Trump, o tratamento dele mesmo se torna uma coisa oculta por método, né? No final das contas, tanto ele quanto Jair Bolsonaro cultivam a ideia, uma mitologia própria, a ideia de super-heróis. No caso específico do Trump, o modo, e eu concordo com a leitura da Mônica, mas no caso do Donald Trump, o modo como ele sairá dessa doença, o modo como ele retomará a campanha, quando isso acontecer, faltando ainda um mês para a eleição e 30 dias em política eleitoral, uma enormidade, sendo também preciso considerar a capacidade persuasiva, né, discursiva de Donald Trump, o modo como ele sairá dessa doença, que discurso ele encaixará, porque eu disse que concordava com a Mônica, e concordo especialmente quando ela fala que a campanha eleitoral americana hoje estará, doravante, centrada na pandemia. Não dá para um candidato negacionista como Trump havia contraído a Covid, passar por isso, voltar, como se isso não fosse o principal assunto. Agora, sendo o principal assunto, como ele se comportará? Né? Que discurso ele encaixará? Tentará se vitimizar? Tentará construir a imagem de um super-herói? Né? A imagem que já está construída no discurso sectário, a capacidade de superar doenças, mesmo sendo alguém idoso, que estaria no maior grupo de risco. Olha aqui, rapidamente voltei, dei a resposta. Tem alguns ardis aí discursivos perigosos, né? E também a Mônica está lá, acompanha isso melhor. Eu tenho estudado muito a construção do discurso, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Donald Trump. Muitas vezes, as pesquisas, queria até botar isso para debate, as pesquisas não são capazes de captar adesões a esse tipo de líder, né? As pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer numa pesquisa que vota no Jair Bolsonaro, que vota no Donald Trump.
Então, tem também aí um ressentimento que é uma base fundamental, constitutiva, tanto do bolsonarismo quanto do trumpismo, chamemos assim, que oculta muito essas intenções. Então não se pode dizer que o efeito da facada em Jair Bolsonaro, que foi decisivo no Brasil, seria reproduzido em Trump 2020 em função da doença. Não acho que se possa fazer essa relação, mas algum grau de exploração da doença, do modo como se enfrenta a doença, do modo como sai da doença, a gente pode esperar do Donald Trump, até como um gesto final para reverter o cenário que tudo indica é ruim para ele. Mas eu acho que ele está no jogo, tá? Não acho que ele esteja fora, não. O Thiago... Deixa eu fazer uma perguntinha antes para a Mônica. Mônica, a questão da econômica, quer dizer, o mercado inteiro está olhando esse novo pacote de socorro fiscal, enfim, para a economia. Qual é o papel dele, e ele estando ativo ou estando doente, enfim, fora ali nas negociações com democratas? Ele tem algum papel? Ele tem alguma influência? Qual o tamanho dessa influência? E como fica com ele doente? Porque isso é uma questão importante também para as eleições, não? Sem dúvida, é uma questão fundamental. Agora, lembrando como é que estava essa disputa aqui, os democratas têm uma proposta de um pacote de estímulos extremamente agressiva, a proposta é extremamente agressiva, no sentido, eu julgo, correto, porque a economia ainda precisa de muita sustentação, principalmente tendo em vista essa necessidade. Eu dei o exemplo de Nova York, mas isso vai começar a acontecer em outras partes do país. Essa necessidade de você gerir uma epidemia descontrolada por meio desses fechamentos intermitentes, assim, que vão ocorrer. Para isso, você precisa de auxílio, ainda bastante auxílio do governo federal, para pequenos negócios, para as partes da economia que naturalmente vão sofrer mais com isso, para a população que vai sofrer mais com isso, desproporcionalmente é a população de mais baixa renda, desproporcionalmente são negros e hispânicos. Então, assim, tem toda uma questão social por trás aí da pandemia, como a gente está vendo no Brasil também, mas isso aqui está bastante evidente. Então, os democratas têm defendido um pacote mais... E assim estava a discussão antes da doença do Trump. Os democratas defendendo uma proposta de estímulos mais agressiva e os republicanos querendo fazer uma coisa de muito menor porte. E o Trump, assim, como presidente, ele é a pessoa que naturalmente arbitra essas diferenças, né? E o peso do presidente, apesar dessa ser uma decisão legislativa e que vai ter que correr no Congresso, o peso do presidente ao influenciar como essas negociações se dão dentro do Congresso, tipicamente é grande. É verdade que o Trump, ao longo de todo esse tempo, sempre fez isso de uma forma meio atabalhoada, né? Até porque ele não tem um entendimento muito grande de como essas negociações funcionam. Ele próprio conseguiu polarizar o partido dele, então o Partido Republicano hoje se desfigurou por completo, é um partido republicano que tem características muito distintas do que já teve no passado. Mas, apesar disso tudo, ele foi importante. O Trump, a figura do Trump como um árbitro nas negociações, foi importante em outros momentos aí desses últimos 4 anos, inclusive no momento em que, lá atrás, em março, se aprovou o primeiro pacote fiscal, o primeiro grande pacote de estímulos. Ele agora, no hospital, doente, fora da jogada, não podendo fazer a política de corredor, que é tão importante para esse tipo de coisa, e inclusive importante na defesa, por exemplo, do pacote dos republicanos, existe uma chance maior, sim, dos democratas conseguirem emplacar um pacote com medidas mais robustas, um pacote maior, e, portanto, o mercado está refletindo isso. Mas é curioso, né, Mara, porque é um paradoxo, né? Porque quando ele dá essa medida robusta e tal, ele, na verdade, está ajudando o Trump, né? Os democratas acabam...
É meio a oposição dando auxílio emergencial aqui no colo do Bolsonaro, né? Mas é o que são esses tempos de pandemia, né? Assim, você tem que fazer aquilo que vai sustentar a população de imediato. Quem colhe os frutos disso... Bom, no Brasil, no caso do auxílio emergencial, muito claramente o Bolsonaro colheu os frutos disso. Aqui nos Estados Unidos, eu não tenho tanta certeza, porque a gente está a 30 dias, ou menos de 30 dias, na realidade, de eleições presidenciais e eleições gerais. Então, o que os democratas estão tentando colocar é o seguinte: não só nós somos melhores gestores na pandemia, mas nós também sabemos fazer melhor e sabemos identificar o que o país necessita. Essa é uma retórica de extrema importância para eles na conquista, sobretudo, do Senado. Quer dizer, se eles vão conseguir ou não reverter a maioria que hoje é republicana no Senado. Eles hoje têm a maioria na Câmara e essa maioria, muito provavelmente, vai permanecer. A grande questão é o que vai acontecer no Senado, e hoje eles estão mais... eles se posicionaram muito melhor nessa discussão toda, principalmente agora com a doença do Trump, para emplacar essa ideia de que eles são melhores gestores e, portanto, o Congresso deveria virar para uma maioria democrata. Então, tem isso nas eleições americanas também, que é extremamente interessante para se pensar como é que as próximas semanas evoluem. Tiago, ouvindo a Mônica falar e depois o Andreas, a gente percebe que o modus operandi de Trump e Bolsonaro é basicamente o mesmo, não só na questão de como enfrentar a pandemia, mas também na reação em relação a ela. E o Andreasa falou bem sobre as coisas, a questão da pesquisa, né? Que muitos eleitores do Bolsonaro e do Trump também ficam meio receosos de assumir na frente do pesquisador que vão votar em Bolsonaro. Tanto é que tem até aquele meme falando, né, que se a eleição fosse hoje, talvez o Amoedo tivesse vencido no primeiro turno, né, de tanto eleitor do Amoedo que surgiu depois da eleição do Bolsonaro. Você acha que é por aí, Tiago, que o Bolsonaro assiste a esse papel do Trump nos Estados Unidos até para já replicar o que ele vai fazer na campanha também? Uhum. Eu acho que ele aprende muito com o Trump e tem aprendido muito com o Trump na retórica. O André estava falando sobre a retórica do Trump e a Mônica trouxe alguns elementos sobre a recuperação econômica. Eu acho que é interessante a gente ver no discurso do Trump, no vídeo que ele lançou, né, nessa recuperação do Covid, ele utilizou já uma estratégia política de discurso para angariar ali a mais apoio com relação a pandemia. O que ele fez? Ele basicamente enfatizou que aprendeu com a escola da vida, né? Basicamente ele quis dizer, quer dizer, ele não aprendeu, ele falou no vídeo que ele não aprendeu sobre a pandemia nos livros, mas aprendeu na vida, por experiência própria. Isso tem um fundo que é bem parecido com Autocratas, o fundo do anti-intelectual, de eu não preciso ler pesquisas, eu preciso viver para saber as coisas reais como são. E que é típico do Bolsonaro e do Trump, e também ele se mostrou muito um líder nacional, assim, a favor da nação, em oposição ao caos que ele tenta colocar como retórica para os democratas. Então ele sempre fala assim, olha, as cidades estão fechadas por causa dos governadores, por causa dos prefeitos, olha como estão os protestos nas cidades onde tem democratas, vocês querem que isso seja um caos para sempre. Então a retórica do grande líder, né, que é bem uma tática mais autocrática, do grande líder nacional, daqueles que amam o país, ele falou isso no vídeo, isso é uma retórica que o Bolsonaro tem utilizado, e muitas vezes ele faz a retórica dos oponentes como anti-Brasil, que querem que o Brasil pare. A retórica da economia também é algo muito importante para os dois. Então, para não dizer que eles não ligam para a pandemia, eles sempre colocam a questão da economia como algo que a gente tem que resolver primeiro, antes da pandemia. E no debate ficou muito claro que o Biden dizendo, não, a gente precisa resolver as duas coisas, não tem uma preferência entre uma coisa e outra. E o Trump querendo dizer, não, os democratas querem fechar o país. Tal. E essa retórica de economia vem primeiro, né, o CNPJ vem primeiro, isso tem muito a ver com que a retórica do Bolsonaro que ele tem utilizado aqui. Vai ser interessante de saber se a retórica vai resolver em algo ou não, porque as pesquisas logo depois
Antes do coronavírus, né, do Trump, antes do teste positivo e depois do debate, mostraram, na verdade, uma vantagem para o Biden, inclusive em estados que são tradicionalmente mais conservadores. Você tem, ele ganha na Pensilvânia, ele ganha na Flórida por uma margem pequena, mas são estados importantes para que o Trump consiga se reeleger. O Biden está ganhando nesses estados, então mostra que tem algo positivo. E as poucas pesquisas que saíram depois já do teste positivo mostram que o Biden continua, não muda muita coisa no cenário, mas o Biden continua com um saldo positivo. Ou seja, vai ter que ver se o Trump consegue angariar com essa estratégia de mostrar que é o líder e em oposição ao caos na economia que ele quer colocar, que são os democratas, se isso vai perdurar ou não. Mas o Bolsonaro, ele aprende muito com a retórica, não só porque assiste o Trump, isso a gente já viu em live do Bolsonaro, ele literalmente fazendo live assistindo o Trump, isso ele vê, mas também a base de sustentação ideológica do Bolsonaro, do bolsonarismo, bebe muito da fonte da retórica da direita americana trumpista. Então, esses diálogos, eles navegam ali dali para cá também. É engraçado que as boas notícias, os limões viram limonadas, é uma loucura aqui, porque assim, a gente vê que Brasil tenta replicar os Estados Unidos neste momento, mas o que nós temos aqui e que faz com que a gente não consiga replicar ipsis literis é o tal do centrão, né? Porque o CNPJ tem que vir em primeiro lugar, mas aqui depende do CNPJ, vamos ver de quem vai que um CPF aqui, outro ali. E por falar em centrão, no programa da semana passada, a gente ficou um tempão aqui especulando sobre quem seria o nomeado do Bolsonaro para a vaga do Celso de Mello no STF, né? A gente falou do Jorge Oliveira, amigo da família, e da possibilidade do tal ministro terrivelmente evangélico, a gente falou do Bretas e tudo. Dias depois, saía na imprensa que o indicado seria o Cássio Nunes Marques, piauiense, católico, que não estava no radar de ninguém. Eu ainda fiquei esperando o Bolsonaro desmentir, né, para ver se era mais uma daquelas pegadinhas, né, mas não, a indicação já foi encaminhada ao Senado. Nos bastidores, as bênçãos de Gilmar Mendes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e de quem? Do Centrão. O Andreasa, o que significa essa indicação? É o Centrão na Justiça, como andam dizendo por aí, não? Centrão na Justiça é ótimo, Tabet. É um pouco por aí. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu se eleger presidente da República com um discurso inacreditável, se submetido a qualquer exame, o discurso de que ele seria um outsider, né? de que ele ascenderia de um lugar de fora do que, aliás, reproduzindo o discurso norte-americano, o discurso trumpista, seria o establishment, né? o nosso sistema político, chamemos assim. No entanto, Jair Bolsonaro é o próprio establishment, ou melhor, ele é produto do establishment e engordou, inclusive constituindo uma impressionante empresa familiar, um empreendimento familiar, desde dentro do Estado. Ele não estava no centro do establishment por circunstâncias alimentadas por ele próprio. Ele não era uma liderança política, nunca foi uma liderança no parlamento. Mas no curso de quase 3 décadas na Câmara, ele se colocou na borda do sistema, né? Sabe aquela borda daquela pizza horrorosa que tem a borda recheada? Né? Ele é o catupiry da borda. Aquele era o lugar onde ele se constituiu como indivíduo, né? Líder corporativista, representante de classe, uma espécie de sindicalista dentro do parlamento. Ele descobriu um veio para crescer a partir de 2014, a partir da reeleição da Dilma Rousseff, inicialmente com uma oposição ao lulopetismo que tinha os costumes como centro, aquela conversa de kit gay e tudo mais. Ali ele descobriu uma embocadura e foi embora, realmente mudou de figura e cresceu até onde chegou. Mas ele sempre foi isso, né? Ele sempre foi muito mais Dias Toffoli, muito mais centrão do que esse outsider que ele conseguiu constituir como persona para chegar à eleição. Ele passou algum tempo, nesses quase 2 anos de mandato, inclusive em determinado momento, flertando mesmo com a possibilidade do golpismo,
alimentando uma espécie de democracia direta, uma democracia plebiscitária, estimulando o povo na rua, afrontando as instituições, alimentando essa ala sectária, essa ala que se chama ideológica, a ala olavista, cada um vai chamar como quiser. Em determinado momento viu, e a pandemia tem tudo a ver com isso, que se abriam janelas, gatilhos para ele trocar de pele, para ele mudar de base social. E ele fez isso com sucesso. Ele fez alguns testes. A crise Mandetta, né, que foi anunciada como o fim do seu governo, agora ele vai perder apoio na classe média, e de fato alguma coisa ele perdeu, idem logo depois com a saída do Sérgio Moro, e agora o governo acabou, ele vai perder essa base social. Mas isso tudo aconteceu enquanto ele trocava de base social em função da pandemia com o advento do auxílio emergencial, de que a Mônica falou agora há pouco. O auxílio emergencial criou condições para que ele encontrasse um novo público, para que ele encontrasse um novo mercado para si. Ele foi embora nesse mercado. É dessa lógica que acende o Centrão como importante no seu governo, que ele talvez, deixando essa carcaça farsesca, né, eleitoral do liberalismo no caminho também, a carcaça Paulo Guedes já ficou no caminho, para encontrar um novo lugar, que na verdade é o seu lugar de sempre, né? O Bolsonaro a pandemia serviu para que ele se expusesse melhor, e nisso aí vem a nomeação de Cássio Nunes Marques, como produto dessa concertação do establishment. O presidente identificou que ele poderia governar prescindindo da sua base de apoio fundamental. Ele entendeu que ele poderia se aproximar do Centrão, investir num populismo muito pragmático, com vistas a 2022, sabendo que lá na frente, quando chegar a eleição e o bicho pegar, esse pessoal que está batendo o pezinho agora, dizendo o presidente indicou alguém do Centrão que não é conservador, lá na frente, essa turma toda, por falta de opção, vai voltar para ele na hora da eleição. O Bolsonaro ocupou o espaço da direita, completamente interditou esse espaço. Aquele eleitor que se considera conservador e não percebe que o bolsonarismo é um fenômeno essencialmente reacionário, tende a votar nele de novo por oposição aos candidatos da esquerda. Então, Tabet, vem daí essa escolha. Ele descobriu que ele pode governar como todos sempre governaram recentemente, fazendo essas composições, usando os agentes políticos no Supremo para se proteger, para proteger os seus, e quando chegar lá na frente ele vai fazer o discurso ideológico de novo e vai ter o voto de quem está preocupado com a questão ideológica. A gente está falando aqui de limões, de limonada, né, dessa coisa toda de uma desvantagem que pode, no fim das contas, virar uma vantagem. A escolha, né, desagradou a ala ideológica. As redes bolsonaristas racharam. Até o Alan, terça livre dos Santos lá, ameaçou desembarcar do saco, quer dizer, desembarcar do governo do Bolsonaro. Ô Thiago, eu tô num dilema. Se o Malafaia tá puto, eu devo ficar feliz? Talvez nem tanto, Tabet. Acho que ele escolheu alguém não terrivelmente evangélico, mas terrivelmente centrão, né? E acho que aqui é interessante perceber que quando o parâmetro é tão baixo, a gente fica até feliz quando ele não chega a ser tão baixo, né? Eu acho que uma reação parte dos círculos jurídicos é dizer o seguinte: olha, Cássio Nunes pelo menos é alguém tecnicamente razoável, né? Não é alguém completamente fora da curva, não é a Damares, né? Então acho que dá para a gente ficar feliz quando o parâmetro é muito baixo. Agora, claro que tem alguma leitura política por trás disso, né? Porque a primeira impressão foi a seguinte: mas por que ele indicou ali o Cássio Nunes, considerando que o Cássio Nunes primeiro ele foi fazer uma reunião com o Bolsonaro pedindo uma vaga no STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, cuidado com o que você pede, que você acaba ganhando uma vaga no STF. E acho que porque o Bolsonaro entendeu que ele poderia ser uma pessoa que poderia matar várias coisas, né? Como a Andreasa estava falando, poderia desagradar, por um lado, a ala mais conservadora, que gostaria de alguém terrivelmente evangélico. Por outro lado, esse povo está com o Bolsonaro em última instância em 2022. O que ele tentou fazer, olha, quem vai conseguir me salvar agora, né? Quer dizer, salvar com relação a investigações, com relação a minha família, quem vai conseguir que eu agrade o centrão que eu preciso para poder governar. Então, acho que essa é o cálculo político por trás, né? E aí, por isso que é interessante perceber que vários políticos do centrão
foram a favor. Você teve ministros da ala mais garantista do STF também a favor, e desagradando o ministro Fux, presidente do STF, que é mais lavajatista. Também marca, além da questão do Centrão, marca também um racha com relação ao lavajatismo, no sentido de que se o lavajatismo começar a entrar dentro da seara do clã político do Bolsonaro, eu preciso de alguma forma parar isso, ou seja, eu preciso nomear uma pessoa que não seja necessariamente lavajatista, o que é interessante, porque durante essas discussões Moro deu uma indireta dizendo que deveria ter sido nomeada uma pessoa a favor do combate à corrupção. Então ele tem essa retórica também, centrão, lavajatismo ali no meio. Eu acho que, do ponto de vista da nomeação, é interessante ver o que vai acontecer em termos das investigações efetivamente com relação à família do Bolsonaro. Vai ter que ver também a jurisprudência em outras áreas. Tem uma discussão já acharam ali algumas decisões complicadas do Cássio Nunes, uma delas com relação a criar uma estrada no meio de um parque ecológico que ele permitiu em 2014, saiu no UOL recentemente. Então talvez tenha também um lado dessa discussão antiambientalismo, anti-meio ambiente. Então acho que tem um pouco desse caldo. E eu acho que o do Centrão, politicamente, tem um problema aí, que o Centrão ele é autocentrado, né? Então no sentido de que eles estão autointeressados e vão até onde o cofre público vai, né? Quer dizer, eles são interessados em quem manda no dinheiro. A partir do momento em que o Bolsonaro começar a se politicamente, ele começar a se dissolver por meio de investigações ou algo do tipo, ou sua popularidade diminuir pós-crise econômica da pandemia, aí o Centrão caminha com a maré, né? Ele não é nada confiável e não é um fiel freguês nesse sentido, ele vai junto com a maré. E eu acho que o Centrão, ele, por enquanto, ele tem sido um pouco barrado ali, talvez o Centrão e o Congresso e o Rodrigo Maia têm barrado alguns retrocessos do Bolsonaro, só que eu não confiaria que isso continuaria a acontecer se o Bolsonaro, por exemplo, se reelegesse. Porque, em geral, quem estuda crise da democracia vai dizer que a segunda eleição, ela de fato tem o poder de você quebrar ali os freios, e aí a boiada passa mesmo, né? Antes de mudar de assunto, eu só quero dizer uma coisa. Mara e Andreasa, eu só vou respeitar vocês no dia em que a estante de vocês estiver em degradê, igual tá a do Thiago lá atrás. Olha que coisa maravilhosa, eu fiquei aqui embevecido com isso. É que vocês não conseguem ver ela inteira, mas ela realmente está toda por cor, assim. Olha, se vocês souberem livros bons de cor verde, eu estou precisando. Andreasa, faz essa consultoria, por favor. Olha só. Thiago, você tem toque, Thiago? Um pouco. Guarda o dinheiro na carteira também. Isso se chama bom gosto e organização, Mara. Olha só. 5 de julho de 2020, numa entrevista na CNN, o ministro Paulo Guedes diz que vai fazer 3 ou 4 privatizações nos próximos 30, 60 ou 90 dias. De quais empresas? Era surpresa. Quanto renderia aos cofres públicos? 1 trilhão. Olha só que beleza. Bom, hoje é dia 5 de outubro, 90 dias depois da entrevista. Mara, quais empresas foram privatizadas? O trilhãozinho já caiu na conta, a gente já pode gastar, ou vai me dizer que foi promessa furada do Guedes de novo? Não, ele privatizou a BR, distribuidora, ano passado. 10 bi entraram. Quase 10 bi. Chegou a ser 10 bi entraram. É muito interessante o que aconteceu nesse episódio, que espelha bem o que está acontecendo com o ministro da Economia. Quer dizer, tudo o que ele fala já não se leva mais a sério, nem no mercado, nem no governo, nem em nada. Só que no mercado financeiro existe, entre bancos e agentes e empresários e tal, existe ainda, ele ainda é um nome que o mercado apoia, né, que o mercado, enfim, acha que é o fiel da balança ali, em termos de gastos, que ele, então, seria o cara que está segurando os gastos. Não, que ele não vai fazer, ninguém mais acredita nisso no mercado, essas expectativas, essas projeções dele, ninguém mais acredita nisso. Mas existe assim, olha, se ele sai, quem que vem? Vem Roberto Campos Neto? Se vem Roberto Campos,
ok, então a responsabilidade fiscal continua. Se vem Rogério Marinho, enfim, se vem alguém ligado à ala mais gastadora, então esse dólar vai subir, enfim, bolsa despencar ainda mais. O que está acontecendo no governo Bolsonaro neste momento? Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no governo Dilma, em termos do risco Dilma, o risco populista, de gastos desenfreados, enfim. E isso está muito no radar dos estrategistas e dos investidores. A Mônica escreveu um livro maravilhoso, onde ela mapeou exatamente o que foi o governo Dilma e todos os seus erros fiscais e pedaladas e tal. E isso é hoje o maior medo dos agentes financeiros, dos agentes econômicos. Só que o problema é o seguinte, né? Quer dizer, o ministro ele se preparou para vir, ele se colocava assim para dar o choque liberal e tal. No momento que vem uma pandemia e atrapalha todos os planos dele, e ele não faz a menor ideia do que fazer. Pelo menos é isso que ele transparece para o mercado. Para ser bastante justo com a história, ele já não tinha a menor ideia antes da pandemia. É verdade. É verdade. A dificuldade de aprovar a Previdência, fica parecendo o discurso dele de que estava tudo muito bem, o Brasil estava decolando, os números não são esses, né? O Brasil não estava decolando, a agenda não era conhecida, ele tinha imensa dificuldade em apresentar projeto, os projetos que apresentou eram promessas muito fatiadas, e aí sim, veio a pandemia... E principalmente, Andreasa, porque não havia um alinhamento dele com o presidente. Quer dizer, isso, nunca teve. Ele nunca teve esse alinhamento. O presidente nunca foi um liberal. As coisas pioraram com o tempo. A pandemia fez agravar essa situação, mas conceitualmente, estou sendo ousado aqui de falar isso na frente da Mônica, mas conceitualmente, um programa de reformas estruturais do Estado é absolutamente inconsistente com a plataforma reacionária do bolsonarismo, que é, por natureza, geradora de cismas, né, de crises, de instabilidade. É o chão perfeitamente inadequado para um programa reformista, se programa reformista houvesse, porque nós nunca conhecemos esse programa. Esse é o ponto. Numa segunda etapa, agora já sob a pandemia, eu acho que o Paulo Guedes já era, né? Ele talvez sirva ali como carcaça para enganar algumas pessoas, assim como já era. A Mônica também, no livro novo dela, que está saindo agora, e ela tem defendido essa tese, está na mão dela ali o livro, ela tem defendido essa tese, depois ela vai falar sobre isso, não quero defender a tese dela aqui, mas eu concordo com um ponto, que é o seguinte, é preciso ter coragem no Brasil para falar sobre o teto de gastos. É pressionado pela peste que nós temos. Talvez, Mara, e é duro dizer isso, mas talvez o teto de gastos, como nós conhecemos, aquele criado no governo Temer, seja hoje insustentável. O governo Bolsonaro, e esse é o ponto perverso da questão, o governo Bolsonaro, com a atuação do ministro da Economia, a meu ver, trabalha para que o teto de gastos seja revisto. Todos esses balões de ensaio que têm sido soltados aí e que são, obviamente, impossíveis de aplicação. O governo não quer reformar o Estado, não quer diminuir o custo do Estado. No entanto, fica soltando especulações o tempo todo. Tudo isso, a meu ver, serve para que a gente chegue lá no final do ano com um impasse de que, olha, o auxílio emergencial vai acabar e a gente precisa desse renda cidadã. As pessoas vão ficar com fome. E o renda cidadã, como auxílio emergencial, é um baita ativo eleitoral para o Jair Bolsonaro também. Criar um fato consumado que obrigue uma solução de revisão do teto de gastos. Mas é covarde porque o governo poderia propor essa discussão, dizer, olha, à luz da demanda da sociedade hoje, a gente precisa rever o teto de gastos. Em vez disso, fica criando condições, minando condições, empurrando a responsabilidade para o parlamento assumir esse ônus político, porque o ônus político existe. Mas Andreasa, tem um ponto, e eu vou pedir para a Mônica falar um pouco mais sobre isso. O André Lara Rezende esteve aqui no canal e falando sobre a nova teoria monetária, enfim, e o que ele fala é o seguinte, você
você não pode liberar... Você, para fazer isso e não ter um impacto de uma visão, uma leitura populista, você teria que assumir, fazer uma opção por gastos coerentes, não um festival de gastos. Você teria que ter muito rigor nesses gastos. Então, você, para furar o teto, para abrir o teto, para flexibilizar o teto, que é o que ele defende, ele fala, você tirar coisas que estariam ali no teto, você teria que ter um rigor nos gastos muito forte. E é isso o que o governo não quer, porque essa é a leitura populista. É isso que deixa uma série de incertezas e de questionamentos em relação à questão fiscal. Mônica, você conhece isso muito bem, porque você explicou isso muito bem em relação ao governo Dilma e como o Andreasa bem lembrou, no seu novo livro, você coloca essa questão dos gastos do governo. Essa questão, eu acho que é a principal questão que hoje temos que discutir. Onde vamos gastar o dinheiro? De onde vem para onde vai, né? Olha, sem dúvida, essa é uma discussão fundamental. Ela é mais fundamental hoje do que ela estava sendo, mas ela sempre foi fundamental. Ela nunca deixou de ser fundamental. E por essa razão, assim, quando a gente olha para... Foi por essa razão que a gente fez o teto de gastos em 2016, né? A gente decidiu, como sociedade, o governo decidiu que precisava de uma regra fiscal adicional para conter os gastos. E fez o teto que fez, um teto que já desde 2016 eu critico, não pela ideia do teto em si. O teto é uma regra fiscal como outras regras fiscais. Regras fiscais tem desenhos diversos, você pode desenhar uma regra fiscal assim, assado, enfim, tem desenhos diferentes e poderia ser um teto muito melhor do que esse que a gente fez. A gente acabou fazendo um teto excessivamente rígido e que lá em 2016 já dava para antever situações, claro que não dava para antever a pandemia, mas já dava para antever situações em que o teto não ia se sustentar, exatamente por esse excesso de rigidez. Então, a gente tem um problema de ponto de partida no teto de gastos, e esse excesso de rigidez do teto de gastos, ele tem raízes históricas, ele tem raízes exatamente no governo Dilma. Então, Mara, muito obrigada por ter falado do meu primeiro livro, que é o Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Toda aquela situação descrita nesse meu primeiro livro sobre como que o governo conduziu mal a gestão das contas públicas e acabou gerando um excesso de gastos e um certo desperdício que nos levou, em 2016, a querer reverter tudo isso com um teto excessivamente rígido. Isso é uma história extremamente importante para a gente entender de onde o teto veio. O teto veio disso, veio de uma reação exatamente a esse descontrole fiscal que ocorreu nos anos Dilma. Só que, como tudo, né, você às vezes, para dar conta de uma coisa que aconteceu, você faz uma medida que no fundo, excessivamente, vai além do que ela deveria, que foi o que aconteceu com o teto de gastos de 2016. O que nos coloca hoje nesse dilema, e é um dilema perverso esse, porque a gente vai ter que, inevitavelmente, rever o teto de gastos. Eu já estou falando isso desde março. Em março, inclusive, eu fiz num dos meus artigos para o Estadão, eu argumentei o seguinte, olha, a gente vai, inevitavelmente, entrar em estado de calamidade. O estado de calamidade não vai durar 6 meses, ele vai ser uma situação muito mais longeva do que isso, porque, afinal de contas, essa é uma pandemia extremamente grave. Então, por que a gente não faz uma espécie, já que vai haver resistência a modificações no teto de gastos, por que a gente não pensa em alternativas como, por exemplo, suspende o teto de gastos por, 2 anos, e aí pensa o que você vai modificar nesse período para que você possa dar conta dos desafios da pandemia e, ao mesmo tempo, você não elimine por completo uma regra fiscal que foi feita como emenda constitucional.
né? Porque ela está na Constituição, que é outra idiosincrasia do nosso teto. Mas o ponto do André, e eu converso muito com o André, o ponto do André a respeito da natureza do gasto é evidentemente fundamental, porque seja por meio de suspensão do teto, seja por meio de modificação, ou seja lá o que a gente vai fazer com o teto e alguma coisa a gente vai fazer, a gente precisa dar uma sinalização correta sobre quais serão os gastos prioritários nesse momento, para exatamente não cair nos mesmos erros que a gente já cometeu no passado. E aí entra, como vocês estavam todos discutindo aqui, o preparo do Paulo Guedes para lidar com essa situação. O Paulo Guedes não tem muito uma noção do que é prioritário nesse momento. Isso eu acho que está absolutamente claro, né, desde o princípio. Assim, quando a gente olhava em março o que ia acontecer com o Brasil, estava evidente que alguns gastos eram prioritários. Gasto com saúde, gasto com proteção social, gasto com proteção de empregos e uma certa política, não de crédito subsidiado, mas de uso, portanto, nada a ver com Dilma, mas de uso dos bancos públicos para sustentar, sobretudo, pequenas e médias empresas no setor de serviços, no setor de comércio, que são empresas que empregam muita gente e que, no fim das contas, não vão receber dinheiro nenhum dos bancos privados, como não receberam. Então, ali estava muito claro que havia um rol de medidas que precisava ser posto em andamento. Mas quando a gente volta para aquela ocasião, e teve um outro artigo no Estadão que eu escrevi delineando exatamente esse rol de medidas. Quando a gente volta para aquela ocasião, no dia 16 de março, o Paulo Guedes fez um discurso em que ele disse que o Brasil ia crescer 2,5% em 2020. Isso quando a China já estava claramente entrando em recessão, aqui nos Estados Unidos a economia estava embicando, e em outros lugares afetados pela pandemia também. Então, havia uma desconexão completa ali. E desde aquele ponto em diante, nunca houve uma formulação de prioridades do gasto para atender às necessidades da pandemia. O auxílio emergencial, só para lembrar, não foi o governo que fez na prática, né? O auxílio emergencial veio de iniciativas da sociedade civil junto ao Congresso. Aquilo se transformou rapidamente num projeto de lei, teve uma aprovação meteórica, na realidade, e o governo entrou lá assim, a 2 minutos da meia-noite para dizer assim, então não vamos fazer R$500, vamos fazer 600 de benefício e agora a gente apoia o auxílio emergencial. Foi assim, né? Então, nem essa visão se tinha. Claro, uma vez posto em prática, o auxílio emergencial acabou tendo os benefícios que teve para o Bolsonaro, como a gente já falava aqui anteriormente. Mas foi uma política feita pelo Congresso e, de certa maneira, num afogadilho, porque esse afogadilho era necessário. O que mais que o governo fez? Os recursos do SUS não foram repassados para os estados e municípios no montante que deviam ser repassados, até hoje. Então, a gente ainda tem um problema aí grande na área de saúde. Programa para preservar as pequenas e médias empresas não existe e jamais existiu. E continua. Ô, Mônica, e naquela reunião que ficou pública, ele falou exatamente o que ele pensa das micro que é o contrário. Exatamente. Ele disse assim, a gente precisa, que é uma coisa assim, não é uma cabeça de gestor público. O que um gestor público tem que estar pensando nessa hora? Bom, tem que preservar aquelas empresas que não vão ter capacidade de autopreservação e que não vão receber dinheiro dos bancos privados e que vão estar numa situação de penúria. Em vez de pensar assim, de modo mais abrangente, nas implicações que isso tem para a economia mais à frente, como é que isso desdobra de forma dinâmica na economia, não. Naquela reunião, Paulo Guedes disse assim, a gente precisa as empresas que a gente precisa sustentar são as grandes empresas, porque com elas a gente ganha dinheiro. Isso não é uma fala de um gestor público. E, Mônica,
Vou só complementar uma coisa com relação a isso, que acho que um dos problemas é justamente esse, que o Guedes não pensa como um gestor público, ele não tem um projeto de Estado. E combinado ao bolsonarismo, cujo projeto de Estado é efetivamente a captação do Estado para si, né? A gente vê a história das votações do Bolsonaro, sempre foram a favor do corporativismo, a favor de... Então não era não tem além de não ter uma retórica e uma prática liberal, né? E por isso que tem essa engrenagem ali que não funciona, também mesmo os liberais do governo não têm uma noção de como o Estado funciona, né, de certa medida. Quando a gente vê, por exemplo, a reforma administrativa, que tem linhas gerais que parece que não tem nenhuma relação com gestão pública, que boa parte das mudanças da reforma administrativa poderiam ser feitas no âmbito das leis, não só da Constituição. A atrapalhada completa com relação ao Fundeb, e agora até falado que queria o Renda Cidadão tirar dos recursos do Fundeb e do orçamento do precatórios, é um pouco assim, de onde eu tiro recursos para poder, meio louco, assim, sem ter uma conversa séria, como você falou, né, sobre prioridades. Então, olha, qual a prioridade com relação no contexto da pandemia e pós-pandemia, e também olhar do ponto de vista de gestão pública, né, os gastos que já existiam, como esse de dinheiro para os estados e municípios, que não foi gasto completamente, e é interessante que a gente vê essa patinada, né, do Guedes com relação a isso, quase vivendo num mundo paralelo, né, sem pensar nas prioridades do Estado, e ao mesmo tempo a população completamente ali, médias empresas e empresas pequenas em penúria, né, com relação à pandemia, a classe mais pobre também, e o Bolsonaro percebendo que, olha, para poder sustentar minha prioridade, eu preciso de alguma forma estender a renda possível, na medida do possível. Então, é um descompasso, porque a gente deveria ter um momento de sobriedade e pensar assim, quais são as prioridades e apresentar um plano efetivamente, né? O Andreasa falou assim, o Guedes é um grande reformador, só que demorou muito tempo, depois que assumiu o governo, antes da pandemia, de apresentar propostas tributária, administrativa. Então, acho que é importante a gente perceber, né, que é um descompasso, a gente vai ver até que ponto isso dura, né? Porque o mercado vai perceber de algum momento que, né, não vai durar muito, não vai sustentar essas reformas a médio prazo, e a população vai estar continuando nessa penúria. E a retórica que a gente vê política é de que é culpa dos governadores, é culpa dos prefeitos que fecharam as cidades, fecharam os estados, e não é culpa minha, né? Foi o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, por exemplo. Olha, voltando àquela reunião, naquela reunião, Mônica, só para fechar essa narrativa do Guedes de sair falando qualquer coisa, né? Aquela reunião, de onde ele falou que vinham os bilhões de investimentos? Do setor de turismo, lembra? Ele falou, o setor de turismo tem que ajudar e tal, porque é dali que vem. Turismo na pandemia, né? Assim, isso daí eu acho que já revela claramente a falta de entendimento completo sobre o que era a pandemia naquele momento. E assim, pegando um pouco algumas caronas no que o Thiago falou, a gente, e fazendo uma outra reflexão assim, um pouco para trás, a gente tem que lembrar, e isso é uma coisa que todo mundo, não todo mundo, mas muitas vezes a gente acaba não pensando muito a respeito, porque a situação está tão dramática, mas o Brasil, antes da pandemia, era um país que já estava numa situação, assim, numa espécie de armadilha de crescimento baixo. A gente teve a recessão em 2015, teve a recessão em 2016, em 2017 todo mundo estava apostando que havia uma recuperação forte, não houve. Em 2018 todo mundo estava apostando que ia ter recuperação forte, não houve. Em 2019 estava todo mundo apostando que ia ter recuperação forte, não houve. E 2020 começou com todo mundo apostando que ia ter uma recuperação forte. Bom, não houve nem vai haver por causa da pandemia. Aí agora jogaram a recuperação forte para 2021, quando a pandemia ainda não terá acabado. Então, assim, a gente tem um problema, eu acho que de entendimento até da nossa própria situação, que não está resolvido. Assim, por que o Brasil, uma pergunta fundamental, por que o Brasil estava numa armadilha de crescimento baixo antes da pandemia? Nossa economia estava crescendo 1% ao ano em média. 1% ao ano em média não dá conta de prover emprego para as pessoas, não dá conta de prover um dinamismo para a economia que gere produtividade, competitividade, enfim, todas as coisas assim que a gente acha necessárias.
Aí o discurso era, mas as reformas vão resolver. Bom, as reformas não têm efeito no curto prazo. Nem as melhores reformas desenhadas da melhor forma possível têm efeito no curto prazo. Elas são todas reformas de médio prazo. Quando a gente fala de médio prazo, a gente está colocando aí uns 3, 4, 5 anos, na melhor das hipóteses, para algumas dessas reformas, se bem feitas, e esse é um grande se bem feitas, surtirem efeito. Então, assim, no fim das contas, essa falta de planejamento, de ideia, de noção do tipo de desafio que o Brasil enfrenta, nós já estávamos com ela há muito tempo. E agora isso daí está triplicado ou mais pelo problema da pandemia. E é com esse clima de esperança, né, de animação e de fé no futuro, em que ninguém enxerga um palmo na frente do nariz, que a gente vai mudar de assunto. A Carol Solberg tem 33 anos e joga vôlei desde os 9, mas apesar de ter uma longa lista de títulos e medalhas, ela não estava entre os atletas mais conhecidos do Brasil. Bom, não estava. Agora está. Todo mundo sabe quem é a jogadora que gritou fora Bolsonaro depois da conquista de uma medalha de bronze na etapa do circuito de vôlei de praia. A manifestação não agradou a Confederação Brasileira de Voleibol, que é patrocinada pelo Banco do Brasil desde o governo José Sarney, lá no fim dos anos 80. Ela foi denunciada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por assumir uma conduta contrária ao que diz o regulamento e a ética desportiva. A Procuradoria pede a pena máxima, uma multa de R$100 mil e a suspensão por 6 partidas, porque ela gritou fora Bolsonaro. O julgamento está marcado para amanhã e quem vai representar a Carol é o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Tiago, há quem ache que a atleta tem o direito de se manifestar e há quem acredite que esporte não é lugar para isso. Mas, normalmente, essa opinião varia de acordo com o alvo da manifestação, né? Essa é a dificuldade de defender direitos em tempos polarizados, né? Deveria ter alguém, deveria se defender direitos tanto de um lado quanto de outro, dependendo de quem é o alvo daquela manifestação. Acho que tem algumas coisas aqui interessantes para olhar, que ela está sendo processada no artigo 258 do Código de Justiça Desportiva, que é justamente isso que você leu, né, que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, não tipificada pelas regras desse código, ou seja, é uma regra que vale para qualquer coisa, e é muito perigoso um precedente onde você tem o pedido de uma pena máxima, que fere, na minha opinião, a liberdade de expressão da atleta, e num artigo que justamente é um artigo tão vago quanto esse, basicamente um tampão ali para qualquer outra conduta que possa ferir a ética desportiva. Então, acho que claro que tem dois lados ali. Tem a questão da liberdade de expressão da atleta, que eu acho muito importante estar sendo violada, e aí, independentemente de quem é o alvo, poderia ser ela defendendo o Bolsonaro. Inclusive, vários outros jogadores já tinham se manifestado ali a favor do Bolsonaro, inclusive durante as eleições, e nada aconteceu com ele. Agora, o outro lado que é importante também olhar aqui é a politização da escolha do financiamento ali do Banco do Brasil, considerando, a gente já viu esse cenário quando o Bolsonaro tentou ali intervir num comercial que era a favor da diversidade do Banco do Brasil, mas isso também é um problema, porque deveria se investir no esporte em si, independentemente da posição política de um outro jogador ou jogadora nesse contexto. Então tem os dois lados também, né? Porque a pena máxima sobre um artigo que é bem vago, ela está relacionada com esse medo de perder ali investimento, de perder ali o financiamento. Então acho que tem um problema nesse caso e uma certa dos pesos das medidas com relação a outros que se manifestaram de outras formas. Então, o que está no fundo não é que ela teve uma manifestação política, ela tem uma manifestação política contra o presidente que pode ali influenciar no investimento do banco público. É isso que está em jogo. Ela está sendo colocada ali como um bode expiatório com relação a isso. Se ela tivesse falado viva Guedes, né, viva a reforma administrativa ou viva qualquer outra coisa, ela provavelmente não estaria acontecendo isso com ela, né?
Olha, você acabou de me dar uma ideia ótima de roteiro para o Porta. Obrigado. Eu vou agradecer você lá Coloca nos créditos, que eu sempre assisto no crédito Porta. do vídeo. Pode deixar, eu vou botar. Vou até me mandar um WhatsApp daqui a pouco com essa. Agora, olha só, você bem falou, Thiago, os jogadores manifestam opinião política, né? E não é de hoje, né? Em vários esportes, nos anos 80 teve Sócrates e Casagrande, e outros jogadores se engajaram na luta pelas diretas já. Mas tem casos também recente, o Raí, o Felipe Melo, o Neymar e outros jogadores já se posicionaram contra e a favor do Bolsonaro, né? Desde a época da campanha e nunca foram punidos por isso. MMA tem direto, o cara agradece o mito e etc. Ô Andreasa, no futebol e no MMA é diferente, tem uma dose de machismo aí também, não tem, nessa denúncia? Tabet, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que tem, sim, dá gravidade maior para o fato. Vejam, como são essas competições de vôlei? Como no tênis, né? E esse é um ponto sobre o qual eu queria chamar a atenção. Acaba a partida e tem o vencedor, né, o campeão, medalhista. No tênis e no vôlei de praia é assim, você pega o microfone e passa para o vencedor ou para a vencedora falar. Se você faz esse gesto, você está passando a palavra para alguém, homem ou mulher, não interessa aqui, falar o que quiser. A partir do momento em que você estende o microfone a alguém e aquilo que ela falar eventualmente se torna um incômodo para você, aí tem uma coisa muito grave contida aí, né? Quer dizer, você está passando o microfone para alguém que só pode falar sobre aquela atividade específica, e quando você passou o microfone para ela ou antes da competição começar, ela foi informada de que aquela deferência ao final, tome aqui o microfone para dizer umas palavras, significaria uma liberdade para falar, ou, portanto, liberdade não sendo para falar especificamente sobre o seu esporte e coisas bonitas e supostamente positivas. Estava dito que não se poderia fazer um protesto de natureza política? Não estava dito. Então, esse episódio também foi muito importante, independentemente da questão do preconceito, foi muito importante para que se iluminasse a hipocrisia da liberdade no esporte, né? No esporte, especificamente, os espaços são muito interditados para a manifestação política. E se parte de um pressuposto também muito perverso, segundo o qual o atleta é um imbecil, né? O atleta é alguém que não tem lugar de fala, chamemos assim, para tratar de assuntos que não aqueles que são do seu ofício, né? Esse episódio serviu muito para iluminar essa barbaridade também. A gente está falando aqui de liberdade de expressão, mas vocês se importam com liberdade de expressão? E com o direito à propriedade? Bom, eu duvido que vocês se importem mais do que o Jamie Gunn. Ele se importa pra cacete. Literalmente. Carpinteiro, morador da cidade de Wilton, no interior do estado de Nova York, e o Jamie queria construir um barracão no quintal para guardar ferramentas. Bom, depois de meses brigando com a burocracia para conseguir autorização, ele se cansou, pegou uma motosserra e entalhou essa escultura no jardim da frente. Olha aí. Isso mesmo, é um pau. Um pau, de 2,10 metros de altura. Um recado sutil, ou talvez não tanto, para as autoridades. Virou quase uma atração turística. Até que algum vizinho, daquele que não pode ver uma rola, chamou a polícia. O glorioso Jamie acabou preso pelo pau. Quer dizer, o motivo foi o pau, não é que pegaram ele pelo pau, entendeu? Vocês entenderam? Bem, ele foi acusado de exibição de material sexual ofensivo, uma contravenção que pode dar até 1 ano de cadeia e multa. No tribunal, ele se declarou inocente. Ele e o advogado dizem que é uma clara violação da primeira emenda da Constituição americana que trata de liberdade de expressão. Enquanto espera a decisão, Jamie escondeu o pau nos fundos do barracão, no bom sentido. Tiago, você é advogado. O caso do pau de pau, para em pé ou não para em pé? Adoro que deve ter, agora eu preciso fazer um discurso jurídico sobre isso, mas na verdade tem algo interessante, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos uma vez disse historicamente, acho que há algumas décadas, que quando eles foram definir o que é pornografia, tem uma frase famosa da Suprema Corte que disse, eu não sei o que é, eu não vou definir o que é pornografia, mas
eu sei quando eu vejo uma, né? Então é uma frase bem, bem famosa, I know when I see it. E aí, nesse caso, fica até interessante, porque, na verdade, nos Estados Unidos tem algumas restrições. A restrição contra a liberdade de expressão, ela é bem limitada, né? Então, é um dos países que tem bastante ali uma visão mais libertária da liberdade de expressão. Mas uma das restrições é com relação à pornografia explícita, né? Aí eu não sei se esse juiz aí, algumas décadas atrás, acharia que é ou não pornografia. Eu não vou tentar dar essa resposta. Ou se é só o direito a protesto, algo do tipo. Mas dizem que você descobre quando você vê. Engraçado como o tamanho é documento, né? Porque se você... Quem vai para os Estados Unidos, você cansa de ver estátua, um pauzinho ali, outro ali, Nova York tem, no Columbus Circle, você tem ali. Aí o cara mete uma rola de respeito, né? 2 metros de pau, opa, e já vem o juiz, cadeia. Não, e no meio e quem vai estudar, né, falocentrismo, né, vai ver, por exemplo, onde a Mônica mora, em Washington, no meio do centro de Washington, você tem ali, né, um grande eu ia dizer isso. É o National Monument. O National Monument é o objeto mais fálico dessa cidade. Isso passeatas militares na Rússia, aqueles mísseis, aquelas coisas grandes, é tudo muito falocêntrico, né? Então... É verdade. É a hipocrisia, enfim, é a hipocrisia. O Jamie diz, né, que assim que ganhar a causa, ele vai voltar a exibir esse pau orgulhosamente, ele pensa até em leiloar a obra no futuro ou até alugar, veja só, para pessoas que queiram mandar esse recado para o governo ou para algum vizinho. Mara, você alugaria? Você o quê? Você alugaria esse... Cara, eu acho que ele já ganhou uma notoriedade que fez a obra ter um certo valor. Qualquer hora a gente vai ver leilão na Christie's com essa obra dele. É isso. Olha, gente, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Para quem é orgulhosamente membro deste canal, nós vamos continuar a conversa. Aí o tema vai ser o Ricardo Salles, os processos contra o ministro e a história do Salles na política. Não pense que ele apareceu agora, não. Tem história para contar. O que tem por trás desse ministro implacável na atuação contra o meio ambiente. Você ainda não é membro do canal, é só clicar nesse retângulo azul que aparece aqui embaixo. Quem é membro pode ver também o bate-papo exclusivo que a Mônica gravou logo depois desse programa aqui. Tá tudo na playlist dos membros. Muito obrigado pela companhia, até já para quem é membro do canal e até semana que vem para quem não é. Tchau, tchau.